O Esfera é um clube de futebol focado na formação. A gente se propôs a ser um clube grande de base. O que o Esfera é diferente é essa visão muito clara de ter essa tese central de que um cidadão melhor, ele é um melhor atleta. O atleta, quanto mais ele entender que ele não é definido pelo que acontece dentro de campo, maior a chance dele sobreviver nessa carreira. O Esfera não está inventando a roda. O Brasil forma talento há décadas e forma bem. O Brasil representa no mundo 15% do trânsito de jogadores transferidos. Então, a cada 100 jogadores transferidos no mundo inteiro, 15 são brasileiros. Eu digo sem muito medo de errar que a gente chegou num lugar que, muito rapidamente, a gente já é provavelmente a quinta opção de um atleta hoje no estado de São Paulo. E eu fico com a dúvida, algum dia a gente vai ver categorias profissionais no Esfera? Está valendo! Começou mais um Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos aqui para o nosso episódio número 7 e já quero começar agradecendo a todos vocês, porque ontem batemos 10 mil inscritos no YouTube. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, você está vacilando. Inscreva-se, já ative as notificações para não perder nenhum episódio. Toda quarta-feira um episódio novo. E o episódio de hoje, super especial. Se o Thiago tivesse aqui, hoje quem tá aqui é o Pedro. Se o Thiago tivesse aqui, ele ia me zoar. Ele fala, pô, mas todo episódio é especial? Sim, todos os episódios são especiais e esse não pode ser diferente. Porque vamos falar sobre as categorias de base do futebol brasileiro. Estamos aqui com Gustavo Aranha, do Esfera Futebol Clube. Se você não conhece, você vai terminar esse episódio esferizado. É incrível o que eles fazem. Mas antes de apresentar o nosso convidado e antes de apresentar o Pedro, porque hoje eu tô ligado, eu vou me apresentar. Marcelo Colaneri, apresentador aqui do Sports Market Makers. E ao meu lado, Pedro, da Outfield, um dos fundadores da Outfield. Valeu, já Marcelão. fazia tempo que não participava, já estou com saudade, senhor Pedro. Eu voltei aqui para um papo super especial, né? A gente brinca lá no escritório que falar sobre esfera é delicioso, porque tem vários elementos que a gente vai desdobrar aqui com o Aranha que mostram o que o futebol brasileiro poderia e deveria ser, né? De vários formatos diferentes, enfim, a gente vai falar disso na próxima hora, então, bem animado. Bem animado e agora apresentando o nosso convidado, Gustavo Aranha. Eu vou chamar de Aranha que fica mais fácil, é um nome legal. Ele vem do mercado financeiro, quase 25 anos trabalhando no mercado financeiro e em 2021 ajudou aí na fundação do Esfera Futebol Clube. Então, Aranha, muito obrigado por estar aqui, nosso 7º episódio, seja muito bem-vindo. E o Aranha, só um detalhe, tá? É o primeiro convidado do Sports Market Makers que já foi entrevistado por um dos integrantes dessa brincadeira aqui. O senhor Thiago Salomão entrevistou o Aranha, na época ainda como um profissional do mercado financeiro e agora como um profissional do futebol, né? Um dos E fundadores fazer do esse parênteses que Esfera. o Thiago falou, putz, pena que eu não vou estar lá, porque é a primeira pessoa que fez a intersecção, né? Jogou dos dois lados ali, tanto Market Makers quanto Sports Market Makers, então muito legal. Então seja muito bem-vindo e obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. É muito legal falar do Esfera para mim. Tomara mesmo que saia todo mundo esferizado, esse é o Sim. meu objetivo sempre, contar do Esfera, falar do Esfera. E, bom, abraço para o Thiago, que não está aqui, pena. E eu ia falar a mesma coisa, que assim como o Market Makers foi do mercado para os esportes, é o mesmo caminho que eu fiz, então muito orgulhoso de ser o primeiro que teve nas duas e, enfim, tomara que seja legal, tomara que a gente consiga aí contar um pouco do Esfera e debater um pouco a formação no futebol brasileiro. Com certeza vai ser legal. Então você que está em casa, já deixa o like agora. Com certeza você vai deixar o like no início, porque se você deixa para o final, você vai fazer igual eu. No final eu deixo o like. E esquece. Like agora. Se a gente falar alguma besteira aqui, principalmente eu, depois você dá o dislike, xinga lá nos comentários, que eu que respondo os comentários, tá? Like. Se não gostar, você vai gostar. Então, fortalece aí. Vamos chegar aí em 20 mil seguidores, 20 mil inscritos até o fim do mês. Será que dá? Em 2 dias? Bora. Achei que era hoje, no Hoje? final do Com episódio. todo mundo esferizado, Vamos nessa. esferizar ver geral. se tá todo mundo esferizado mesmo. Já deixa o like aí, inscreva-se no canal Sports Market Makers e acompanhe também as redes sociais e eu não vou mais falar sobre isso. Agora eu quero falar de Esfera.
ok? Do início ao fim do programa. Aranha, antes do Esfera, olha só, acabei de falar que quero falar do Esfera, mas antes do Esfera, conta um pouquinho pra gente, né? Você aí, 25 anos de mercado financeiro. E hoje como um dos fundadores do Esfera Futebol Clube. Como que foi essa transição sua do mercado financeiro para o ramo do futebol? Era algo que você já almejava, você já tinha esse objetivo em mente? É uma oportunidade que apareceu? Como é que foi essa troca? Você tava dizendo, né? Ia falar do Esfera e vou falar do. No fim, eu acho que o Esfera, claro que com esse nome, com a cor, enfim, tudo que a gente vai falar hoje aqui, ele já tem muita coisa já materializada. Mas eu acho que o Esfera, como essência, ele tá presente em mim e nos meus sócios fundadores por muitos anos. O futebol tá presente, obviamente, isso não nos faz muito diferente de muitos brasileiros, né? Como amantes, como acompanhando, torcendo, jogando. Mas o sonho de fazer alguma coisa no futebol de um jeito diferente, ele tá presente quando você conversa com cada um dos sócios fundadores, ele sempre esteve de alguma forma presente, né? E aqui eu sempre cito minha filha, que quando o Esfera estava tomando corpo e tal, ela falou, nossa, pai, eu lembro de um dia que você estava no carro falando, eu tenho um sonho de um dia, eu não lembrava disso, mas ela lembra que um dia eu falei, eu tinha um sonho de criar um clube de formação. Então acho que isso aqui, o futebol está muito presente então acho difícil falar assim, quando eu decidi fazer essa transição. Eu acho que foi uma coisa que era uma vontade, era um sonho, foi virando uma oportunidade com algumas coisas que se encaixaram, achar os sócios corretos, com a mesma visão de longo prazo. Então, eu diria que é uma transição, mas que foi uma coisa meio natural, assim, simplesmente foi acontecendo. De uma forma, eu acho bem natural. E hoje você não atua mais no mercado financeiro. Eu sou sócio da Geo Capital, é uma gestora de Global Equities, foi onde eu conheci o Thiago. Eu ainda sou sócio, eu não tenho mais nenhuma função executiva desde setembro, quando eu passei a me dedicar 100% ao Esfera. Então, dizer que eu não tenho mais nada com o mercado financeiro, também acho que nunca vai ser verdade, é o que eu fiz nos últimos 25 anos, é tudo que eu sempre fiz profissionalmente. De novo, ainda sou sócio da Geo, mas o meu dia a dia profissional hoje, ele é 100% dedicado ao Esfera. Perfeito. Pedrão, quando você quiser... Não, e eu acho que levantando um ponto aí que o Aranha colocou, né? Tem muito do desafio que ele tem à frente do Esfera hoje é justamente encontrar o capital para que o projeto seja sustentável a longo prazo, né? Um projeto super desafiador, né? Um projeto que traz várias formas diferentes e novas de olhar para o futebol. A gente falou aqui nos outros episódios que a forma de fazer futebol no Brasil mudou e o Esfera é prova definitiva disso, na minha opinião. E a gente falou nos outros episódios muito sobre SAF, muito sobre liga, e acho que hoje a gente vai falar do grande pulmão que propulsiona tudo isso, que é o talento, né? Que é o Brasil como principal formador de jogadores no mundo inteiro, e não necessariamente com uma esteira 100% desenhada para formação humana, né? Várias coisas que a gente vai explorar aqui. Então acho que tem um lado legal de ouvir a cronologia mesmo, né? Assim, como é que foram as primeiras conversas entre vocês sócios, putz, vamos pular, né, sem paraquedas mesmo, e a gente acha o paraquedas no mesmo caminho. Como é que foi esse começo, né, da incepção da ideia até começar a tirar do papel? Eu, o Fábio e o Felipe, né, os três fundadores, a gente, enfim, já conversava há muito tempo, a gente é amigo há muito tempo, sobre, de alguma forma, ter algo no futebol diferente. Diferente no sentido de a gente é muito crítico a alguns aspectos da formação e tal, então a gente tinha isso na cabeça, mas não tinha exatamente como, não sabia exatamente qual seria o formato, né? E aí a cronologia é assim, a gente estudando o mercado de futebol e tentando entender, e eu e o Felipe, a gente veio do mercado financeiro, e o Fábio do futebol, e a gente olhava para o futebol com uma curiosidade muito grande, e eu sempre digo isso assim, é uma indústria que gera muitos e muitos bilhões de dólares no mundo todo, tem uma paixão que eu chamo de energia potencial ao redor dela
enorme. Hoje, quando eu falo que eu tô... Sabe, você vai jogar tênis, o cara fala, o que você faz? Eu falo, eu tô empreendendo. A pessoa meio olha, não olha muito pra você. Fala, tô empreendendo no esporte, ele já olha. Quando você fala, eu criei um clube de futebol, a pessoa fica hipnotizada, quer saber. Né? Então, tem uma energia potencial muito forte. E a nossa curiosidade dos nós três era assim, como é que, com tantos elementos prontos para fazer dessa indústria uma indústria super moderna e ela não anda, ela tem os mesmos players fazendo as mesmas coisas, ela parece não se oxigenar do que está acontecendo ao redor, né? Então isso pra gente era a grande curiosidade. E aí quando a gente começou a olhar, para nós foi ficando claro que, do ponto de vista daí de segurança jurídica, quem tem segurança jurídica, ou um conceito que a gente usa muito lá na GEL, que é tentar entender onde o lucro imposta, né? O bom negócio é onde o lucro fica na cadeia. É o clube. Né? Parece um contrassenso eu falar isso, porque os clubes são semi-quebrados ou totalmente quebrados, pré-SAF e tal, mas a verdade é que eles não deveriam ser, porque gera-se muita receita. Então a gente falou, a gente tem que ter um clube. E, obviamente, falar eu quero ter um clube, eu deveria ser um clube, não é fácil, né? Mas a gente tinha essa ideia, a gente tem que, o dia que a gente for fazer, a gente tem que fazer um clube. Não comprar um clube que já existe, com uma história que já existe, com de alguma forma um passivo, pode ser dívida, mas pode ser uma cultura ou alguma coisa que alguém fez. A gente queria começar do zero, página em branco. E aí foram surgindo algumas oportunidades, e aí talvez, por isso que às vezes quando a gente conta a história ela parece mais cronológica, mas tem uns golpes de sorte, assim, eu também Até porque sempre... imagino que uma parte disso aconteceu antes da aprovação da lei da SAF ainda, né? Antes. A lei da SAF é uma das sortes que aconteceram durante o processo. A Esfera nasceu como limitada porque ainda não tinha como fazer a SAF. A gente já tinha algumas SAFs, mas a gente não conseguia registrar uma SAF nova, era meio uma loucura, assim, no cartório mesmo, aquela coisa bem burocrática. Tipo jurídico novo, né? Mas uma das coisas que aconteceu foi, um dia o Fábio Francês me ligou e disse assim, a gente ainda quer ter um clube? Eu falei, cara, se a gente for fazer alguma coisa no futebol, vai ser um clube. Ele falou, o Red Bull Bragantino tá saindo do CT Santa Filomena em 2023. Isso era final de 2020. O Red Bull Bragantino usou como CT o Santa Filomena, que é uma propriedade da família do Fábio Francês por 14 anos ou 15 anos. E eles avisaram, eles estão construindo um CT incrível, que agora ficou pronto, lá em Atibaia, eles iam sair em 2023. Ele falou, cara, agora a gente tem uma oportunidade que é um baita de uma ferramenta importante, uma barreira de entrada quase para você ser um clube grande de base, que é ter um centro de treinamento que fale com esse teu processo. Vamos olhar? E aí a coisa meio que foi indo. Eu liguei para o Felipe, falei, cara, acho que vai rolar, você tá dentro? Queria você dentro. Ele falou, tô dentro. E aí começou, a gente falou, então vamos ter um clube de futebol. Daí eu falei, Fábio, mas é o seguinte, a gente precisa ter um CEO. Então a primeira sorte foi a infraestrutura não cair no nosso colo, porque a gente tem um contrato de aluguel de 10 anos, não foi fácil. Mas enfim, abriu uma oportunidade ali. E a segunda eu falei, Fábio, mas a gente precisa de um CEO. Porque a gente sabe o que a gente quer fazer, mas para mim, a diferença de um bom negócio para um mau negócio raramente é a ideia. E para mim, em geral, é a execução. Porque quando você olha o negócio executado, ele tem alguma relação com a ideia. Mas a verdade é que nessa execução acontece tanta coisa diferente que você tem que ser muito hábil na execução, porque senão você morre no meio do caminho. E aí foi a segunda sorte. Ele falou, cara, olha esse currículo aqui. Era do Rodolfo, que é o nosso CEO, Rodolfo Canavese. Tava voltando de Portugal, era o CEO do Estoril Praia, um time de primeira divisão de Portugal, profissional. Já tinha sido CEO do Desportivo Brasil, gerente da base do São Paulo aqui. E eu falei, cara, chama o nosso CEO. Ele falou, putz, mas acho que ele é grande demais, né? A gente nem chamava Esfera, a gente não era nada, a gente só tinha uma ideia. Eu falei, cara, mas sei lá, a gente não quer ser grande, vamos... Eu também tenho esse conceito. Vamos sonhar grande. Né? Deixa o cara falar não por ele, deixa ele decidir o que ele quer fazer com a carreira dele, né? E a gente falou com o Rodolfo em 10 minutos, ele topou. Por quê? Porque a gente falou, é uma folha em branco, os conceitos são esses, a gente precisa de um CEO para executar, você vai ser nosso sócio, a gente é uma partnership, a gente quer te dar equity e a gente quer você para executar com a gente. Ele falou, fechado, a única coisa que eu quero é que seja um projeto inteiro, não um meio projeto, porque quem faz meio projeto no futebol perde tudo. Vamos fazer um clube grande de base? Eu falei, vamos fazer um clube grande de base.
Então essa foi a cronologia da gente começar. Então teve duas grandes sortes, na verdade, ou momentos muito importantes, que foi a infraestrutura e o Rodolfo, que é o nosso CEO, que é quem executa no dia a dia todas essas nossas ideias. E acho que a cronologia é muito legal, Marcelão, porque a partir da aprovação da lei, em agosto de 21, a gente começou, né, a Outfield como consultoria, começou a ser muito demandada por pessoas interessadas, né? Então, pô, como é que eu entro no futebol? Eu compro uma SAF e vocês foram... Tem outro exemplo além de vocês, falando, não, eu vou criar do zero, vou fazer com o meu jeito, com a minha filosofia, meus conceitos, com a minha visão, para não carregar esses vícios e conseguir implementar aqui o que eu imagino como ideal. E aí, só uma pergunta adicional também que tem a ver com o macro, né, para quem tá assistindo a gente aí, tem uma mudança regulatória, não sei se foi parte da tomada de decisão de vocês ali em criar o Esfera nesse modelo, mas em 2020 a Federação Paulista de Futebol passou a permitir que os clubes de futebol tivessem categoria de base sem ter futebol profissional. Coisa que até então não era possível. Então isso influenciou você de alguma forma na decisão? A licença de base acho que foi uma grande sacada da Federação Paulista. Até ela tem um prazo, enfim, mas acho que isso ajudou muito porque torna bem mais acessível a formação de um projeto de base como o nosso. Eu diria que não foi o que nos fez dar o passo, a gente tinha muito clara essa visão, mas nos ajudou muito. Claro. Foi uma grande sorte. Eu acho que a SAF, essa questão de poder ter um clube só de base, embora a gente vai ter lá na frente, já sabe, a licença profissional para poder seguir no processo de formação alinhado com a FIFA, que é até os 23. Mas acho que vários... Foi um momento muito bom. Eu acho que nos anos 80 o Esfera jamais existiria, porque esse profissionalismo, a profissionalização, a discussão da Liga, a discussão das SAFs, isso tudo, de alguma forma, é alinhado ao conceito de um futebol como negócio, de um futebol melhor feito e feito com mais conceitos de indústrias que não são o futebol. Então ajudou. Super legal. Pegamos agora a cronologia, né, de como aconteceu e para quem está em casa nos assistindo. Esfera Futebol Clube. O que é? O que é o Esfera? Pra quem tá em casa, nunca ouviu falar. Cara, o Esfera, eu descrevo de dois jeitos, assim, legalmente, né, a gente é um clube de futebol 100% focado na base, em formação. Por quê? Porque, na nossa opinião, é onde tem o melhor retorno ao capital. A gente é um clube que visa lucro, então a gente é um clube formador de talento de alta performance, que é um modelo de negócio que tem que remunerar o nosso acionista e que visa lucro. Quando a gente olha a cadeia do futebol, na nossa opinião, eu brinco sempre e vou falar aqui várias vezes do iceberg, da figura do iceberg. Essa figura eu gosto dela porque quando a gente fala do futebol, em geral a gente fala sobre o que a gente vê, né? A SAF, a Liga, o Palmeiras, o Corinthians, o Vasco, o Cruzeiro, o time profissional, a Copa do Brasil e tal. E a gente fala pouco, e por isso que eu tô felizão de estar aqui, é um baita orgulho, porque a gente fala pouco do que está submerso. Sim. E que sustenta o que a gente vê, que é a formação, né? E quando a gente olha do ponto de vista de retorno ao investimento, na nossa opinião, e acho que se você olhar as contas dos clubes, isso está refletido, formar atleta de alto nível é um baita de um bom negócio. Quando me perguntam, mas você acha bom negócio? Eu falo, se você perguntar para qualquer clube se é um bom negócio. A questão é que eles têm em cima, a parte visível do iceberg, é um negócio que draga esse dinheiro, esse capital. Porque o clube não tem a vocação de ser um ente econômico de dar lucro, né? Em geral, ele deveria ser um ente bem gerido para ser sustentável. Mas eu acho que se a gente falar para um torcedor do Cruzeiro que o Cruzeiro deu um monte de lucro, mas não ganhou nenhum campeonato, eu nem acho que isso é uma boa gestão, de verdade. O Cruzeiro não é feito para dar lucro. Ele é feito para ganhar campeonatos de um jeito sustentável. O Esfera é feito para dar lucro. Então, essa parte de cima nunca nos interessou, porque a gente não está no futebol pelo nosso ego de ser campeão de alguma coisa. A gente quis estar no futebol porque a gente viu uma forma que alinha um baita de um propósito, que é formar melhor os atletas, formar de uma forma integral, que acho que a gente vai falar bastante disso aqui ainda, e num bom negócio. Então o Esfera é uma empresa, eu digo assim, o Esfera é uma empresa
e tem CEO, diretor de futebol, diretora de gente e cultura, faz workshop de marketing, de planejamento, de finanças, quer dizer, é uma empresa, tem acionista, que faz futebol de base porque isso é um bom negócio. E que o nosso modelo de negócio, por ser de muito longo prazo e a nossa receita depender da carreira longeva do atleta, isso se alinha muito com a forma que a gente vê formação, que é a maneira que a gente vê formação, que é colocar no atleta o entendimento de que ele é mais do que só um jogador de bola. Né? Isso faz com que ele tenha uma carreira, na nossa opinião, essa é a nossa tese, ele vai ter uma carreira mais longeva, mais receita para o Esfera. Então, quando me perguntam também, mas o Esfera é uma ONG, o Esfera é alta performance, eu falo, é alta performance, mas quando vocês decidem, né, putz, você quer lucro ou quer fazer o bem? Eu falo, o Esfera, a gente tem a sorte de ter criado um negócio que isso é super alinhado, porque a nossa receita vem da carreira longeva. Quanto melhor o atleta for formado, mais longeva e bem-sucedida vai ser a carreira dele. Então, resumindo, o Esfera é um clube de futebol focado na formação. Mas a gente eu sempre digo isso, talvez o que a gente é diferente, e é o primeiro talvez, a gente se propôs a ser um clube grande de base. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Porque se você olhar quem são os clubes grandes de base no Brasil e no mundo, são os clubes grandes do profissional. E a gente acha que não tem motivo nenhum para isso. Então a gente quer ser o primeiro clube grande de base, que eu brinco que é white label, que não tem uma camisa, uma vitrine no profissional, mas que aqui, embaixo d'água, na minha figura do iceberg, é tão ou melhor que qualquer um dos clubes tradicionais de primeira divisão. É com eles que a gente quer competir aqui, não pelos títulos, mas por formar a melhor. Por atrair o atleta. Por atrair o atleta, o profissional. E dando um passo para trás, acho que tem um lado legal de colocar em números, né, o modelo de negócio do Esfera, né, lembrando que, para quem está assistindo a gente, né, o clube de futebol receita ali naquelas 6 linhas, né, a gente classifica 3 B2B, 3 B2C. No B2B, direito de transmissão, patrocínio, venda de atletas. No B2C, bilheteria, sócio-torcedor, venda de camisa. E o Esfera acaba não acessando algumas dessas linhas de receita por focar o modelo de negócio dele na venda de jogador. E quando a gente fala da relevância da venda de jogador, né, hoje no Brasil, em média, isso está no relatório Convocados lá, né, em média 20% do faturamento dos clubes de Série A e B vem de transferência de atletas, né? Então é isso que o Aranha está falando aqui do nível de relevância, de quanto dinheiro se faz vendendo jogador. E aí, até trouxe a colinha aqui para não errar, né? Mas os estudos que a gente fez até junto com o pessoal do Esfera para a defesa da tese de investimento deles, né? A gente consolidou ali algumas informações e nos últimos 12 anos, a gente pegar vendas de atletas brasileiros para o exterior, isso representou um total de 8 bilhões de euros nos últimos 12 anos. Então, uma média aí de 800, 700 milhões de euros por janela, por ano, né? Tem 2 janelas. Então, por ano, você tem aí 700, 800 milhões de euros em atletas que são vendidos para fora. Dentro desses atletas aí, 42% são atletas entre 16 e 23 anos, que é exatamente a faixa etária foco aí uma das faixas etárias foco do Esfera. E o Brasil hoje representa no mundo, esse dado é bizarro, mas o Brasil representa no mundo 15% do trânsito de jogadores transferidos. Então, a cada 100 jogadores transferidos no mundo inteiro, 15 são brasileiros. Meu Deus. Então, esse é o tamanho da relevância do que está embaixo do iceberg, onde o Esfera entra aí como um player que vai buscar fazer as coisas de uma forma diferente, mas para participar dessa construção de valor impactando a vida das pessoas. Né? E só um dado que acho que você não falou, mas se eu não estou errado, é 20% da receita e está nesse ambiente gigantesco de potencial de receita, e é por isso que é 20% da receita dos clubes. Mas os clubes em geral, se eu não estou errado, investem cerca de 5% do orçamento. Isso, acho que é alguma coisa assim, em média né? é isso. Então, olha o tamanho, olha como o ROI é bom, como o retorno sobre investimento é bom. Os clubes investem 5% do seu orçamento num negócio que gera 20% da receita. Então, quando eu olho para isso, eu falo, me dá só isso. Me dá só isso. Agora, claro que a gente paga um pedágio, não só das receitas B2C, que a maioria delas a gente não vai ter, mas por não ter a grande vitrine. Porque o que faz um atleta de um clube tradicional de Série A, quando está no sub-17, valer igual ao Esfera, 500 mil euros, se for muito bom, e quando ele joga 4, 5, 6, 10, 15 jogos no profissional, ele vale 12. Eu não vou falar do Estevão, mas
vale 10 milhões de euros, tem vários. Né? Vários exemplos, sim. Como é que destrava esse valor? Vai de 500 mil euros para 10 milhões de euros. É tendo uma vitrine profissional relevante. A gente abre mão disso. Então a gente sabe que, também, a gente já falou várias vezes disso do nosso modelo de negócio, a gente nunca pôs um atleta do Esfera indo pro Chelsea ou pro Barcelona ou pro Liverpool direto por 10 milhões de euros. Isso não vai acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas a gente sabe... Então, como a gente não tem essa... A gente é white label e precisa de uma boa vitrine que destrave esse valor, esse é o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? São os clubes grandes de ligas pequenas ou os clubes pequenos de ligas grandes, que tem uma dor, que é, eu não consigo acessar o talento brasileiro num preço razoável. Porque os clubes brasileiros, os clubes em geral, mas os brasileiros, como eles são exportadores, eles querem maximizar a primeira transferência. Sim. Então ele prefere esperar, põe um atleta no seu profissional e vai por 2, 3, 4, 5, 6, 8 milhões de euros. A gente quer fazer parceria com clubes que falam assim, não, você pode vir e talvez você vai... O meu atleta eu vou te transferir por 500 mil euros. E ele é tão bom quanto aquele. Ele só tem menos experiência, portanto tem mais risco. Você vai pagar menos, acho que é adequado a esse risco, mas a gente vai ser parceiro nele. Eu não quero ganhar dinheiro de você com esse atleta, eu quero ganhar dinheiro com você. Então eu tenho um percentual alto desse atleta na próxima venda. Então aí que alinha tudo no nosso estilo de formação. Porque eu preciso que ele vá para República Tcheca, para Portugal, para Suíça e resista, se adapte, entenda onde ele está, vá bem para ter a próxima transferência. E acho que o Aranha tocou em várias coisas muito legais. Sim. Você vê quando a gente fala de fazer futebol diferente, isso é pensar futebol diferente, né? Você enxergar que tem um espaço aqui para eu pensar no meu cliente, né? E poucos clubes pensam assim, a gente já falou muito disso, né? Olhar pro comprador, no fim do dia, ele é seu cliente. Se o cara representa 20% da sua receita na média, você tem que sentar com ele, você tem que explicar para ele o trabalho que você está fazendo, como é que você forma esse jogador, qual é o dia a dia dele, entender o que ele está procurando do ponto de vista de ativo, né? De atleta para compor o elenco dele. E aí, de novo, né, sendo o chato que coloca as coisas em número aqui, né, mas para explicar o modelo de negócio vale a pena. Quando o Aranha fala das transferências, né, normalmente um atleta ele faz 3 transferências grandes na carreira dele. Né? Então ele tem a primeira transferência, que na média vai ali dos 16 aos 23 anos, com pico, a gente tem o controle do volume financeiro, o pico é sempre aos 21 anos, média. Né? Depois você tem a segunda transferência dos 23 aos 26, média 25, com o pico ali. E aí depois você tem a cauda longa de eventualmente ter uma terceira transferência que acontece entre 29 e 30 anos. E aí já normalmente é uma transferência de valor menor, né? Tem outliers, como o caso do Casimiro, para a venda de 60 milhões de euros, mas para um cara de 30, 31 anos. Então por isso que quando o Aranha fala eu tenho que pensar no lifetime value do jogador, né? Porque o meu modelo de negócio é vender jogador. Então, se eu formar o cara bem... Transferir. Transferir atletas, perdão, né? Eu tenho que pensar na durabilidade desse atleta, na longevidade dele enquanto ser humano, na resiliência, no comportamento, para que ele consiga ter a primeira, a segunda, a terceira, eventualmente até outras transferências. Né? Isso aí, por isso que eu falo que é muito alinhado e no final é aqui que amarra a questão da formação, porque eu não acho que necessariamente o processo de formação não olha para isso no Brasil porque as pessoas são do mal e o Esfera é do bem. Não é isso. Mas é que eu acho que todo mundo segue o seu objetivo no final do dia, qual é? E os clubes tradicionais, eles têm o objetivo de ganhar, né? E querem fazer, em termos econômicos, eles querem fazer a primeira transferência. Eles até ficam com percentual, mas é o outro presidente já. Então, assim, ele quer maximizar a primeira transferência. Então, para ele, importa pouco se o atleta, depois que vai bem ou vai mal. Até às vezes, se for mal, é melhor porque volta. Né? O cara bate lá e volta pro seu time, aí traz de novo e resolve o teu problema, às vezes, esportivo aqui. Né? Por isso, é fundamental que o atleta vá e performe bem e faça essa segunda transferência. Né? Então, esses nossos clientes são muito importantes. E aqui a gente já olha diferente. A gente vai e faz networking, vai viajar. Daqui 2 semanas eu estou de novo com o CEO e com o Fábio em roadshow na Europa para falar do Esfera, para falar com os nossos clientes e mostrar o processo. E não é vender jogador. Eu vou falar do processo de formação do Esfera. Para que ele tenha curiosidade e receba, por exemplo, os nossos meninos de 15, 16, um mês em trial. Eu tenho todo o interesse em mandar o meu 3 ou 4 atletas do Sub-15 para um time na Bélgica ficar um mês lá.
Porque ele vai olhar o atleta, o meu atleta vai viver essa experiência. Os times tradicionais não têm esse interesse, porque ele quer esconder esse atleta até o profissional. Eu não, eu quero mais é que esse atleta vá se adaptando e entendendo o frio, o calor, a língua, o quão é importante. Aí ele volta e conta, fala, cara, se a gente não falar inglês, a gente tá morto. Eu cheguei lá, não entendi. Então, de novo, é só uma questão de onde alinha o seu objetivo final. E o nosso objetivo final depende de as pessoas, os atletas que a gente está fazendo serem pessoas melhores. O Aranha, logo que você abre o site do Esfera, já tem grandão escrito, você já falou isso aqui, eu acho que 2 vezes já. Transformando as bases do futebol brasileiro, né? Tá lá no Instagram, tá no YouTube, tá em todo lugar. O que o Esfera faz de diferente dos outros clubes? Qual que é a metodologia do Esfera para transformar a base do futebol? Porque vocês pensam não só no atleta, né? Só detalha pra gente um pouquinho. O que eu acho que é muito diferente é essa tese central de que o atleta, quanto mais ele entender que ele não é definido pelo que acontece dentro de campo, quanto mais ele entender que ele não é definido por isso, maior a chance dele sobreviver nessa carreira. Né? Essa é uma tese central do Esfera. Porque o entorno do futebol, porque também o Esfera não é uma bolha. A gente tem cliente, e os nossos clientes, de novo, o atleta vai para o Basel, a torcida do Basel, ela vai cobrar o nosso atleta, e se ele for mal, ela vai... Mas quanto mais ferramentas, desde pequenininho, a gente der para ele entender que ele não se define como pior ou melhor porque ele errou um pênalti ou não, como ser humano, ele mais vai ter ferramentas para lidar com esse ambiente que é super hostil. Essa é a tese central do Esfera. O que isso faz com que, então, onde isso rebate na nossa formação de forma diferente? É que a gente investe muito mais tempo, energia, recursos de todas as formas no que a gente chama de pescoço para cima. Né? Ou cabeça para cima, né? Brincando. Como o nosso CEO sempre ele fala cabeça para cima. Eu falo cabeça para cima, ainda bem, né? Porque é pedagógico, mas a gente tem um CEO e 2 diretores. A gente brinca que é um diretor de pescoço para baixo, me atrapalhei. Pescoço para baixo e um diretor de pescoço para cima. É uma diretora, é a Larissa. Obviamente, essas coisas são juntas, mas é porque a gente realmente tem essa visão de que é muito importante que o atleta tenha treinamento cognitivo, entenda o jogo, entenda o seu lugar na sociedade, entenda aspectos sociais que estão acontecendo, como racismo, como questão de violência à mulher, que ele entenda politicamente, que ele saiba falar uma outra língua, que ele saiba se virar. Você pega um atleta médio na base, em geral ele é muito mimado, ele já tem um agente, ele já tem quem faça tudo para ele. O atleta ele vai sendo um cara que não sabe fazer nada no final, ele só sabe jogar bola e o mundo vai falando, eu nem quero a tua opinião, eu não quero conversar muito com você, e eu só quero que você jogue bola, também não quero nem te dar muito trabalho. Então é um misto de mimado com maltratado, que o moleque, na cabeça dele, ele só serve para uma coisa, jogar bola. A gente acha que esse jeito é ruim para a longevidade dele. Né? Agora, eu também tomo muito cuidado porque o Esfera não está inventando a roda. O Brasil forma talento há décadas e forma bem. Então, aqui, quando eu falo dessa nossa tese central, é uma tese central para o nosso modelo. É claro que o processo de formação do Brasil ele não é podre, ruim, péssimo, porque a gente forma muito talento. É que eu acho que a gente desperdiça uma enormidade de talento porque não precisa muito. Porque tem muito talento. Então os processos não primam pela governança, não cuida. E como o Esfera, não tem recursos ilimitados, a gente tem que cuidar, a gente tem que ter um processo eficiente. Então, quando a gente fala de transformar as bases do futebol brasileiro, é porque a gente quer que os clubes em geral e as federações, e a Federação Paulista, por exemplo, é uma baita parceira nossa, entenda que não precisa tratar mal a família, não precisa tratar mal o menino, não precisa jogar todo mundo no lixo. Você pode fazer de um jeito, e talvez seja até mais eficiente fazer de um jeito em que você coloca nesse atleta atributos que não só os físicos, técnicos e táticos. Né? Então, o que o Esfera é diferente é essa visão muito clara
de ter essa tese central de que um cidadão melhor, ele é um melhor atleta. E quando você fala com os clubes, muitas vezes eles falam, não, mas a gente também acha que tem que estudar, porque se ele não virar jogador, que ele tem que estudar. A gente fala, não é isso. Ele tem que estudar para ser um jogador. Isso vai fazer dele um melhor atleta, um melhor jogador. Vai aumentar a chance dele ser um jogador. E o efeito colateral do nosso processo caso ele não seja um jogador, isso também serve caso ele seja qualquer outra coisa, e o nosso processo, eu entendo, vai abrir outras avenidas para os meninos que não só jogam bola, porque, de novo, desde os 11 anos a gente está falando para ele, você não é só um jogador de bola. Eu quero ouvir tua opinião, eu quero que você discuta racismo, eu quero que você discuta feminismo, eu quero que você discuta política, eu quero que você fale outra língua. Isso vai fazer com que ele chegue lá na frente, mesmo se ele não virar um jogador de futebol, ele tem muitos outros caminhos. Mas nos clubes tradicionais, quando você pergunta assim, e o Gustavo Aranha, aquele cara que estava aqui e tal, cadê ele? Jogava tal. O mercado fala, ele não deu certo. Aí o menino tem 19 anos e o mercado fala, ele não deu certo. Como não deu certo? O que é dar certo com 19 anos? Né? Ele não virou jogador de futebol, mas, cara, então eu não tinha dado certo com 19 anos, eu nem dei certo ainda. Então, eu acho que quando você pergunta assim, o que é isso? O que é transformar as bases do futebol brasileiro? É isso, é realmente uma tese central diferente de formação. Eu só fiquei com uma curiosidade mesmo agora, para trabalhar do pescoço para cima, né? O que vocês fazem de diferente? Tem algum tratamento com psicólogo? Vocês têm uma exigência, tem que estar frequentando a escola, tem que tirar uma nota X? A gente é muito contra soluções fáceis, do tipo, não, eu dou super valor para a escola, se repetiu, eu mando embora. Aí eu falo, você faz assim com teu filho? Se ele repetiu, você manda ele embora de casa? Não, né? É porque essa é a solução, eu acho, de quem não quer tocar no problema. Não quer viver a questão. O Esfera traz para si as questões cognitivas, emocionais, psicossociais, educacionais. O que é trazer para si? Começa pelo organograma. A gente fez questão desde o começo. A gente tem um CEO, que é o Rodolfo, tem um diretor de futebol, que é o Gustavo Fragoso, e tem uma diretora de gente e cultura. Eu acho que se você for em 100% dos clubes, você vai falar, quem é o teu diretor de gente e cultura? O que é gente, o que é cultura, né? Mas a gente tem uma diretora de gente e cultura, que é a Larissa, foi minha sócia na Rede em Grifo, mercado financeiro, trabalhou a vida inteira no mundo corporativo, nunca tinha... Eu sempre conto essa história, ela vai me dar bronca, mas eu vou contar, Larissa. Quando eu liguei para ela para convidá-la para vir para o Esfera, ela topou em 2 minutos, mas ela disse, eu não sei quantos jogadores entram em campo. Se isso não for um problema, a gente pode continuar conversando. Essa é a Larissa, e ela que toca todas as iniciativas que dizem respeito a questões mentais, emocionais, como eu falei. O que isso quer dizer? Quer dizer ter psicólogo? Sim, mas não aquele psicólogo que o menino cometeu um ato de indisciplina e fala, vai lá falar com o psicólogo. Ele já foi, né? O psicólogo não é bombeiro. Sim. Tem psicólogo que fica no campo, que vai viajar junto, que conhece a relação a reação do menino quando ele perde a bola e discute isso com o menino. Então, tem psicólogo na engrenagem do futebol, né? Tem a Tereza, que é uma pessoa fantástica, nossa pedagoga / assistente social, que tem uma relação com a família muito próxima e traz as famílias para o processo, para participar do processo e com a escola. Então, os meninos têm que ir para a escola, é a gente que leva os meninos para a escola, isso é uma vantagem. A gente está lá em Jarinu, num CT isolado, é a gente que põe no ônibus e leva, então eles não têm muita opção. Mas a gente contratou eles vão numa escola pública, não é boa, é a melhor que tem, a gente tem uma baita relação com o diretor, é ótima, mas a gente sabe que não é o ideal. A gente tem uma tutoria na agenda dos meninos, e a gente contratou uma empresa que chama Evolucional, que presta serviço para escolas privadas de São Paulo, que faz testes trimestrais nos meninos e indica onde deveria ser o reforço dessa nossa tutoria. É por isso que a gente tem 8 medalhistas na Olimpíada de Matemática do Estado de São Paulo, que são atletas de alto rendimento do Esfera. Isso para mim é incrível. Tem 8 meninos lá que foram medalhistas na Olimpíada de Matemática. É porque a gente incentiva que eles também façam matemática. Né? Então, é isso. É só isso e tudo isso. Então, é um foco gigantesco em dar para esses meninos ferramentas emocionais, cognitivas, para que eles entendam cada vez mais o mundo onde eles estão, as responsabilidades que eles vão ter se eles virarem ídolos, responsabilidade que tem o celular e a mídia social,
e que eles entendam o mundo que eles estão inseridos. Né? E hoje, dentro do processo de formação integral, explica pra gente como é que tá dividida as categorias, quantos atletas o Esfera tem lá no total, né? Se todo mundo mora lá, não mora lá, Tá bom. né? Claro que eu sou suspeito pra falar, visitei o CT já e a infraestrutura é incrível, né? Muito superior a muito clube de Série A. Não à toa o Red Bull Bragantino estava lá antes por muito tempo. Então, descreve um pouco o operacional ali, como é que tá isso hoje. Aranha, só desculpa, só pegando o gancho do Pedro, eu anotei algumas coisas sobre o CT. Se eu falar alguma besteira, você me corrija. Tá. 600 mil metros quadrados, 4 campos oficiais, alojamento para 200 pessoas, refeitório, auditório, espaço saúde, espaço integrado para educação e entretenimento. E como vocês falaram, era onde o Red Bull Bragantino, até ano passado, Red Bull Bragantino profissional, Não, a base. A base, A perdão. base. fazia os seus treinos. É isso aí, tudo certo. Esse é o CT Santa Filomena, nossa casa, e ele fica no interior de São Paulo, em Jarinu, pertinho, quem quiser conhecer tá mais que convidado. Uhum. Ali moram todos os atletas do Esfera da categoria 14 para cima. Então a gente tem o sub-14, sub-15, sub-17 e sub-20, que a gente chama de 19, morando lá. Isso dá 83, 84 meninos que moram Uhum. no nosso centro de treinamento. Eles têm uma rotina super pesada e estruturada de trabalho, estudo, atividades extras e tal. E, em geral, uma folga por semana. Os que moram, os que são de perto, vão passar um dia e meio com a família por semana. Os que são de longe moram lá, inclusive no dia de folga. Por isso também a gente busca fazer atividades nesse dia, como leva no shopping, leva no boliche, traz um salva-vida para eles usarem a piscina num dia de calor, enfim. Esses são os 85, 83, eu não sei o número exato, mas é um pouquinho mais que 80, que moram no CT acima de 14 anos. Isso é uma lei, só pode alojar no ano que faz 14 anos. Tá? A gente ainda tem a categoria sub-13, sub-12, sub-11. A gente tem 2 núcleos aqui. A gente tem um núcleo mais permanente em São Paulo, em parceria com o Clube Ipiranga, do bairro do Ipiranga, um clube super tradicional. Ali é o nosso núcleo de treinamento do sub-11, sub-12 e sub-13. Então eles treinam 2 vezes por semana no Clube Ipiranga, mas com a nossa metodologia, com os nossos profissionais. E uma vez por semana, no fim de semana, eles treinam no nosso CT. A gente acha essa integração super importante, que os meninos já vão ao CT, entendam o que é o Esfera, e o CT é muito o Esfera, né? Claro. Mas eles não alojam. Então, do 11, 12, 13. E tem ainda isso a gente chama de iniciação, e tem uma iniciação que a gente chama de nacional. Essa é uma iniciação super local, focada em São Paulo, com treinos 2 vezes por semana em São Paulo e uma no CT. Mas a gente tem meninos que são monitorados por nós, já recebem ajuda de custo nacionalmente, porque a gente tem uma rede de scouts no Brasil inteiro. Então tem meninos do Brasil que são dessa iniciação, mas que estão nas suas escolinhas, nos seus projetos. A gente eventualmente vai, está sempre em contato, mas uma vez por mês traz esses meninos do Brasil inteiro para um fim de semana, muitas vezes. Em geral, um fim de semana no CT. E aí, junto com a iniciação local, a gente faz, enfim, um fim de semana de treinamentos e questões de brincadeiras cognitivas, psicossociais e tal, onde eles se juntam. E a gente tem o feminino, que a gente começou esse ano, sub-14, que treina também no Ipiranga, em dias alternados com a iniciação, e uma vez por semana também no CT, para que também não se sintam um anexo ao Esfera. É importante ir ao CT, é importante conhecer o clube, é importante conhecer as pessoas. E a operação tá rodando desde janeiro do ano passado, né, nesse formato aí, com o pessoal alojado. A iniciação com o Ipiranga a gente começou esse ano, mas o ano passado a gente entrou com o 15 e com o 17, 14, 15 e 17 no CT, mas já cresceu, já tem hoje o Sub-19 e tem a iniciação toda já organizada. Legal. E até aproveitando o gancho aí, né? A gente tá falando muito do atleta, muito do, vou chamar aqui de corporativo, né? Do back-office aí, da Larissa, da Tereza, o Rodolfo. Acho que tem outros duas figuras muito importantes em tudo que vocês estão fazendo. Né? A primeira é naturalmente a família, né? Como é que é a relação do Esfera com as famílias, né? Na hora de você vender o Esfera para um pai, para uma mãe, né? Quão diferente é essa abordagem do que eles enxergam em outros clubes. Que é legal de pontuar isso. E
E o outro lado também, o treinador, né? Os multiplicadores de conhecimento, de formação que estão ali no dia a dia junto com os atletas. E aí, trazendo até uma opinião que tem sido mais discutida, né? A gente fala muito disso lá no escritório também. O Brasil tem uma dificuldade muito grande em formar treinadores, né? O Brasil forma muito atleta, forma poucos treinadores, não à toa hoje na Série A, 10 dos 20 treinadores são estrangeiros. Então, como é que vocês abordam as duas questões de formar treinadores ou trazer treinadores que entendam a filosofia e o relacionamento com a família? Família pra gente é dessas questões que às vezes é mais fácil você jogar pra longe, mas eu acho de novo, funciona se você não tá muito preocupado com a qualidade ou com a longevidade desse menino. Porque o que o clube tradicional em geral faz é a família, quanto mais longe, melhor. Eu chamo sempre, já falei, dos pais capivara. Um dia eu fui fazer um amistoso contra um clube tradicional pelo Esfera e olhei assim na cerca do centro de treinamento e falei, quem são aquelas pessoas que estavam do outro lado da cerca, ao lado das Fora do capivaras, fora do CT? E aí falaram, esses aí são os pais. Aí eu falei, tá. Fui pro Rodolfo, falei, Rodolfo, é o seguinte, no Esfera não vai ter pai capivara. Ele falou, mas o que é pai capivara? Eu expliquei, pai capivara. Isso não quer dizer que o pai tem acesso full ao momento que ele quiser ao Esfera. Não é isso. Mas é entender que a família é parte fundamental e tem que ser nossa parceira na formação do atleta. Então, as famílias são de todos os jeitos. A gente tem também um estereótipo de que a família do menino é sempre o pai bêbado que bate na mãe. Não é verdade. Isso também é verdade. Tem todo tipo de família que vocês podem imaginar nesses 80 ou nesses 150 meninos desde a iniciação até. Mas não importa como seja, eles vão ser sempre o pai e a mãe. E o clube vai passar. Então, a nossa abordagem é incluir a família na medida em que a gente conseguir numa parceria da formação. Então, isso a Tereza é muito habilidosa de criar essa parceria e de dizer, e às vezes de ensinar o pai. Porque não é por mal, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Tinha uma família que o menino falava, eu não aguento, eu jogo no sábado, aí eu vou pra casa no domingo, eu não quero mais ir. Mas por quê? Porque no carro meu pai só fica falando do jogo. E no domingo ele me faz ver o vídeo do jogo e fica discutindo comigo. A gente já faz isso. Tem análise de vídeo individual durante a semana. Então a gente teve que falar com o pai. Falou, olha, eu sei que você... Mas você não precisa. Pra participar, né? O domingo é o dia da folga. Ele trabalhou segunda inteira. Então, tem um pai que é violento, cobra muito. Mas a gente, de novo, assim como a escola... meu filho tá repetindo de ano, manda ele embora. Não, a gente tá... Por que tá indo mal? O que tá acontecendo? Né? A gente traz essa questão para perto da gente. Então, pra gente é fundamental. Dá mais trabalho, exigir mais recursos. Mas é por isso que a gente tem poucos atletas por categoria para poder fazer isso. Mas a gente acha que num processo de formação integral centrado no atleta, a família é fundamental. Claro. Talvez o maior exemplo a gente chama de dia 1. Todo ano tem o nosso dia 1. Dia 1 é o dia onde as famílias dos meninos do Sub-13 que foram aprovados para ser alojados no nosso CT, a gente recebe esses meninos. Pensa da ótica dessa família. Tem um menino de 13 anos tá saindo de casa, que vai sair de casa para morar num CT. Não deve ser fácil para a família. Então o que a gente faz? A gente convida as famílias para virem até o CT. Eles entram, eles tomam um café da manhã com a gente, com os meninos. A gente faz uma apresentação de todo o processo, de tudo que vai acontecer. Mostra o CT inteiro, mostra o quarto, mostra onde o menino vai dormir. Almoça, faz uma brincadeira, geralmente uma gincana com pais e filhos. E aí o Rodolfo fala que depois tem a hora do choro, que é no fim do dia a despedida. Mas isso é super relevante. E os depoimentos dos pais nessa hora são incríveis, porque eles falam, putz, meu filho estava no time A, eu nunca nem entrei. Então, a gente acha que isso faz muita diferença. Para atração, para comprometimento da família contigo, mas também porque a gente acha que isso faz muita diferença, de novo, faz parte do nosso processo. Então, família é vamos dizer assim, um pilar que a gente quer ter perto. Tem família que é mais difícil, tem família que é mais desestruturada. Não tem problema, a gente tenta o melhor que dá.
Claro. Né? Os treinadores é uma função muito relevante, porque no final é a grande referência do menino no dia a dia lá, é o treinador. Né? E aqui tem uma coisa que não é óbvia, que é o que é um bom treinador sub-15? Uhum. É o treinador que melhor monta o time, que melhor monta uma tática, que melhor estuda o adversário? A gente acha que não. A gente acha que o melhor treinador, num processo como o do Esfera, é o que mais dá atenção para a formação individual do atleta, que mais presta atenção nos detalhes individuais do atleta. Então não é que a gente não queira ter ou não tenha trabalhos táticos coletivos, claro que sim, e a cada idade mais, isso tem toda uma estrutura, mas é um desafio constante e um debate constante, uma lembrança constante para o treinador de que eles têm que ser mais educadores do que técnicos. Uhum. Mas é uma função das mais importantes dentro da nossa estrutura, porque é quem está no dia a dia com os meninos. Então, tem muito papo do treinador com o psicólogo para entender. Tem menino que cai de produção porque brigou com a namorada, porque o pai teve um problema, porque a mãe... Se a gente não sabe dessas coisas, você não entende isso. E o treinador tem que ser parte disso. O treinador tem que incentivar muito as atividades de pescoço para cima. Por que adianta eu ter um treinador que no fim fala, psicóloga, no Esfera não vai funcionar. Ele tem que acreditar piamente naquilo. Ele tem que olhar para o menino e falar, cara, a gente tem casos, às vezes o menino faz um mau comportamento, a gente tira de um jogo ou dois. O treinador tem que ser, não pode ser o cara que fala, putz, mas é meu camisa 10, você vai... Não, tem que ser o cara que fala, eu vou arrumar uma solução para o time. Você, camisa 10, deixou teus companheiros na mão, isso é mais uma consequência. Né? E ele não pode ser o cara que fala, não, mas vocês vão me deixar sem um camisa 10, como eu vou jogar? Né? Então, eu acho que o treinador do Esfera, ele, além de bom técnico, claro que ele tem que ser, mas ele tem que ser muito atento a essa questão da formação do indivíduo, mais do que do time. E acho que nessa questão de ser atento, né, só para aproveitar que essa história é legal, né? Tem aquela história do menino do óculos, né? Que vocês contaram uma vez, né? Que o menino jogou em um outro clube, saiu desse clube, ninguém entendia porque que ele não estava performando bem, acho que é legal você contar. O Bernardo, até ele estava no Esfera Day, lembra? Ele que foi no evento ano passado. O Bernardo usava óculos, socialmente e tal, e jogava sem óculos. E um dia a gente falou, Bernardo, mas você joga sem óculos? Eu jogo. Quer dizer, como é que é, né? E a gente mandou os meninos todos num oculista. E ele tinha um grau alto de miopia, não me lembro agora quanto, mas ele tinha um grau alto. E, cara, parece muito óbvio, mas ele não enxergava bem. Só que lente de contato é caro. Mas a gente mandou eles todos num oculista, viu quanto era o grau dele e falou, Bernardo, você vai usar lente. E foi super legal, porque ele agora joga de lente. Eu nunca mais vi o Bernardo, aliás, Bernardo, nunca mais te vi de óculos, acho que ele agora só usa lente, gostou. E eu tô falando pra eles, porque depois eu chego lá, todos falam, te vi no podcast, hein, te vi. Eles assistem tudo. Mas aí ele passou a jogar de lente. E, de novo, parece super óbvio, mas nunca ninguém tinha feito isso, porque nunca ninguém tinha olhado pra isso, e custa dinheiro, a gente compra as lentes pra ele. E deu as lentes pra ele. Então, esse tipo de cuidado parece muito óbvio, mas não é feito. Não é feito. Nossa, me lembrou muito a história do Tropa de Elite, né? Do filme Tropa de Elite, que o menino também, na hora de jogar bolinha de gude, é que ele erra a bolinha. Me lembrou, parece que você contou a história do filme. Aranha, ainda sobre essa história de treinador, no Esfera ele tem uma treinadora, né? No Sub-14, a Nadima, e assim, é muito comum a gente ver treinadora no futebol feminino, treinador no futebol feminino, mas treinadora no futebol masculino não é muito comum. Isso foi uma escolha pensando também nessa formação pescoço para cima? Foi. Assim, a gente... A questão da mulher no futebol, ela é uma questão que a gente sempre debateu lá no Esfera e é um dos problemas, é uma das questões. Agora a gente até tem o caso do Robinho, Daniel Alves, muito agudos, mas a gente sempre... Futebol é um esporte, é um ambiente masculino e machista, né, em geral. E a gente queria, na nossa cabeça, o jeito de melhorar isso na formação
não é dando palestra dizendo você não pode bater numa mulher, Uhum. né? É você criando um ambiente em que, diferente dos outros clubes, dos clubes mais tradicionais, até de empresas, assim, que você não tem mulheres em posição de poder, de liderança, a gente quis desde o começo que tivesse muita mulher em posição de liderança no Esfera, porque a gente achava que esse é o jeito correto. O menino, desde os 11 até os 18, ele convive numa empresa que tem mulheres, tem a diretora. Então a Larissa não tá lá porque ela é mulher, mas a gente queria muito ter uma mulher diretora, e ela é ultra competente, né? Assim como a Fernanda é a nossa gerente de infraestrutura, né? Assim como eu já falei da Tereza. Enfim, tem a Laís, que é nossa psicóloga. Então, a gente tem mulheres no administrativo e tal. Então, a gente realmente faz força para que os meninos vejam muitas mulheres no CT em posições de liderança. Mas a gente queria ter uma técnica. Eu falava, eu quero ter uma técnica, o Esfera tinha que ter uma técnica e tal. E a gente, quando abriu o processo seletivo para treinadores, vieram 600 currículos, mas nenhum de mulher. Uhum. E aí o jeito fácil de resolver é falar, eu adoraria ter uma mulher, mas putz... Mas não apareceu, né? Mercado financeiro às vezes faz isso, né? Fala, eu queria ter mais mulher, mas não aparece. Aí você não resolve o problema. Aí a gente fez guardou os 600, uma pilha de currículos, mas a gente começou a fazer um processo reverso, de eu perguntar, você conhece alguma treinadora muito boa? Ah, conheço, tal, tá bom. Pedimos para o nosso diretor de futebol ligar para essas pessoas e falando, olha, você conhece o Esfera? Não, então, Esfera é isso, tal, né? A gente tá com um processo seletivo, você não quer se inscrever? Muitos disseram não, tal. A Nadima se inscreveu, mais algumas se inscreveram, e a Nadima passou. E aí ela passou sem nenhuma cota, mas a gente tinha mulheres no bolo de currículos. E acho que é incrível, porque ela é a treinadora do Sub-14, que é a primeira geração, a primeira idade dos meninos que moram no CT. Então, menino e família, porque aqui a gente lida com isso, de putz, mas uma treinadora, né? Então o menino entra no CT e a primeira categoria que ele tá já é a treinadora, já é a Nadima. Então, enfim, acho que isso é legal, isso é bom, e isso é alinhado, sim, com a nossa questão da diversidade. Um dos nossos pilares é o respeito à diversidade. Então, é uma força, é um foco nosso, mas não tem cota. São todas super competentes. E acho que, né, tem todo lado diferente do que alguns clubes fazem, um lado que vocês fazem muito de avaliação contínua, constante, né? Não só do resultado esportivo, né? Que era o que você estava falando antes. O técnico, o treinador aqui não vai ser avaliado pura e simplesmente pelo resultado esportivo, que é algo que acontece muito na base, né? Você tem o treinador de base que é multicampeão, ganhou 3 Paulista Sub-15, ganhou 4 Paulista Sub-17, mas não formou, porque depois o atleta não evoluiu da forma que poderia evoluir. E no caso de vocês estão sempre equilibrando esses dois fatores. Claro que a formação é mais importante, né, e tem que ser competitivo, mas tem toda a questão da filosofia aplicada na prática, né, e do acompanhamento disso no dia a dia. Um dos papéis da Larissa é implementar toda a questão do processo de avaliação, tanto dos atletas. A gente tem reuniões de avaliação trimestrais com plano de ação individual para o atleta. Então, desde muito cedo, os meninos acostumados a receber feedback. Isso é outra coisa. O jogador não acontece. E aí, o que acontece em geral com o atleta lá na frente e tal? Quando você vai falar e faz uma crítica, ele se sente super... Ele reage agressivo, defensivo. E no Esfera eles entendem que quando você sente e mostra para ele onde ele foi mal, você não quer o mal dele, você quer o bem dele. Ele desde muito cedo ele tem essa lógica. As primeiras são super engraçadas, os menininhos super assustados. A gente dá um relatório falando, você foi bem aqui, você foi mal aqui, teu plano de ação é esse. A gente vai trabalhar isso nos próximos 3 meses. Então, isso é feito porque, de novo, os meninos podem ser dispensados do Esfera. É alto rendimento, eles têm que evoluir, mas não é do nada. Sim. É como... E também os executivos, os treinadores. A gente tem uma metodologia, um framework de avaliação, que a Larissa aqui implementou, como um executivo de uma empresa, né? E ganhar o campeonato não está nos atributos. Tá a evolução, tá o quanto alinhado com a nossa cultura, o quanto ele trabalha em grupo, o quanto... Então, isso é super relevante. Muito mais do que passar para a terceira fase ou não de um campeonato paulista. Né?
E hoje tem um elemento que é complexo na jornada do Esfera, né? Mas 1 ano e meio depois de estar operacional, de ter mais de 100, né, quase 150 meninos aí dentro do ecossistema de vocês, como é que é competir por talento com as grandes marcas, né? Como é que vocês têm lidado com esse desafio de explicar o que o Esfera faz e de mostrar pro menino que o Esfera pode ser uma alternativa melhor para ele do que o sonho dele de jogar no São Paulo, jogar no Palmeiras, jogar no Corinthians? Como é que tem sido essa recepção, né, na hora de falar com a turma? Esse acho que vai ser sempre por algum tempo, acho que vai ser um desafio recorrente nosso. Porque, de novo, a gente tá num negócio de formar um clube grande de base. Uhum. Isso a gente já sabe que a gente é. Mas as pessoas precisam acreditar nisso e entender isso e viver isso. Então, a gente precisa ser uma marca aspiracional para profissionais, para famílias e para atletas. O menininho de 10, 11 anos tem que querer jogar no Esfera. Uhum. Para mim é muito impressionante que em 1 ano e meio, eu digo sem muito medo de errar, que a gente chegou num lugar que muito rapidamente a gente já é provavelmente a 5ª ou 6ª, junto com o Red Bull, opção de um atleta hoje no estado de São Paulo. Uhum. Eu acho que vai demorar um tempo até um menino... Já aconteceu, eu tenho casos de meninos que tinham propostas para ir para um clube tradicional aqui de São Paulo e preferiram Esfera, mas eu não tenho coragem de dizer que essa é a regra ou isso já acontece. Acho que isso não é a regra, é a exceção, tanto que eu sei quais são. Mas em 1 ano e meio, eu diria que a gente já está numa posição muito privilegiada nesse aspecto dentro do estado de São Paulo e, portanto, no Brasil. Mas a gente tem que continuar crescendo. E aqui, para mim, o pulo do gato é... O mercado já entendeu que o nosso processo é bom, já entendeu que o nosso processo é diferente, já entendeu que vale a pena trazer o filho e que vale a pena estar no Esfera, que já entendeu. Mas a gente ainda não teve tempo de provar o outro lado dessa história, que é que o nosso processo coloca esses meninos em clubes profissionais bons, que cria essa colocação profissional, que é o nosso terceiro macro processo, né? Tem a captação, o desenvolvimento e a colocação profissional. Isso está começando a acontecer agora. A gente tem agora o Cadu que está indo para a República Tcheca, a gente tem o Léo que está em Portugal, a gente tem o Caio que vai para o Red Bull ano que vem. Então, mas já está assinado. Então a gente começa a mostrar que os atletas que vão chegando no fim do processo do Esfera, que é ali no Sub-19 e tal, tem mercado. Né? Agora, isso aqui precisa acontecer com mais recorrência, e é natural que ainda não tenha muita recorrência, a gente só está começando, mas acho que isso aqui é fundamental, porque a hora que você tiver isso aqui, com o processo de desenvolvimento que as pessoas entendem e falam, faz todo sentido, quero meu filho aí, você vai ser muito bem sucedido aqui, né? Então, parte de criar essa marca aspiracional, eu acho que fala também com esse processo de colocação profissional. Por isso que a gente investe tanto nele também. Não, perfeito. E até já puxando o gancho para um outro ponto que a gente tinha falado antes, é claro que por mais que o foco seja sempre na formação, o resultado ele ajuda a posicionar tudo isso que você falou, né? Sem dúvida. E aí o lado também de curiosidade é quão divisor de águas foi a Copa São Paulo desse ano, quando vocês eliminaram o Atlético Mineiro, né? E aí, do dia pra noite, eliminamos um dos maiores clubes do Brasil, que já formou milhares de atletas, e como isso colocou mais no mapa, né? Tudo que vocês vêm fazendo. A gente também sempre lembra que a gente não tá numa bolha, né? Então, não adianta nada a gente fazer tudo isso e os nossos times serem times muito fracos. Porque os meninos não vão querer jogar no time fraco, vão querer sair. Então, a questão do resultado pra gente não é que ela é indiferente. É sempre uma questão de querer o resultado melhor, querer ganhar todo o jogo, dada as decisões que você tomou pra formar. Então, eu não dispenso um menino que ainda é pouco maturado, mas que é muito talentoso. Ele tá no grupo. E ele talvez não seja o melhor volante pro Sub-15. Ele tá no grupo, mas com ele no grupo eu tenho que ganhar. Né? Então, eu quero ganhar. Então, é só uma questão de o que vem primeiro. Não é nem equilíbrio, é o que vem primeiro. Então, a gente toma todas as decisões focadas na formação
E uma vez que elas estão colocadas, a gente tem que ser competitivo. Então esse é um ponto. Então é assim que a gente lida com essa... E que não é fácil, mas é assim que a gente tenta lidar. E, obviamente, também a gente passa para o clube inteiro e para todos os profissionais, e vou repetir, que nenhuma decisão dos sócios ou da diretoria é tomada baseado no resultado do jogo. Né? Nem de dispensa, nem de demissão, isso não entra na nossa discussão. Embora, obviamente, os sócios, os CEOs, os diretores, todos nós fiquemos de mau humor quando perde. Claro. Isso não entra nas decisões. Né? E a Copinha foi incrível. A Copinha foi incrível porque, primeiro, a gente entra numa Copa São Paulo um ano antes do que a gente tinha planejado, você sabe disso. Verdade. Porque a gente não tinha um sub-19, e a Copinha é sub-21. A gente traz um ou outro atleta de 18 e joga com um time, na média, acho que tinha 17 anos de média. Era o time mais jovem da Copinha, né? O time mais jovem da Copinha. E, de novo, a gente não tá numa bolha. Então, ir para a Copinha, que é uma exposição incrível, é a única hora que é como se a água do iceberg deve uma baixada e uma parte que está submersa aparece. É incrível, incrível. Todo mundo acompanha e tal. Então, ir para uma Copinha, nesse sentido, era muito bom, mas ir para a Copinha e tomar 3 goleadas na primeira fase, talvez seria pior. A gente teve muito essa conversa. Mas a gente decidiu ir com um time muito jovem. E que respeitasse o jogo, porque você sabe, no nosso processo de formação, respeitar e amar o jogo é um dos pilares centrais. O que quer dizer isso? Isso é muito legal. Respeitar o árbitro, respeitar o adversário, respeitar o jogo, a regra do jogo, não fazer cera. Isso pra gente é não negociável. A gente tem que respeitar, os meninos têm que respeitar a profissão deles, o jogo que eles escolheram pra vida deles. Eles têm que respeitar o jogo. Então a gente não podia também ir com aqueles times que chutam a bola pra longe e cai o goleiro 300 horas e tal. A gente decidiu ir. E aí foi incrível. Porque, de fato, foi a primeira vez que deu pra ver que tudo isso que a gente faz rebate no campo. Porque a gente foi com um time muito jovem, mas muito corajoso, muito alinhado com os nossos valores. A gente passou da primeira fase, que já era um objetivo assim bem difícil, tanto que eu tive que raspar meu cabelo. Não sei se vocês lembram, mas eu a promessa, né? Raspei meu cabelo porque passou da primeira fase. Muita gente acha que foi porque ganhou do Galo, mas não foi. No jogo do Galo eu já estava de cabelo raspado. E por que eu já estava de cabelo raspado? Porque meu filho falou: pai, você prometeu que se passasse da primeira fase você ia raspar. Eu falei: eu raspo quando acabar. Ele falou: se você não raspar antes do jogo do Galo, vai dar ruim. Aí eu raspei. Minha filha, meu filho e os amigos do meu filho que rasparam. Mas, então já era um objetivo difícil, passar da primeira fase. A gente tinha o Botafogo de Ribeirão Preto, tinha o Fest da Amazônia e o América de Natal. Perfeito. A gente passa da primeira fase e pega o Galo. Passa em segundo e pega o Galo no primeiro mata-mata. Né? E aí você vai para esse jogo, cara, o Galo é um time muito mais experiente como clube, obviamente, mas um time já sub-20, alguns atletas já bem mais velhos. É um time fortíssimo, assim, com um treinador super bom e a gente vai... E aí o que me dá mais orgulho, claro que você vai para esse jogo falando assim, putz, não queria passar vergonha, né? Queria fazer um bom jogo. E o jogo vai indo, você vai jogando. E aí, de novo, uma coisa que muita gente falou, pô, mas aquele jogo não foi muito vocês, né? Vocês ficaram muito atrás. Eu falo, mas esse conceito a gente não tem. Jogar atrás não é antijogo. Jogar defensivamente é uma tática de jogo. Antijogo é o goleiro, cada defesa que faz, cair e ficar 3 minutos no chão, né? Isso é antijogo. Então, a gente jogou defensivo porque não tinha muito outro jeito de jogar, mas a gente vai e joga o jogo. E faz um gol de jogada, trabalhada. E ganha o jogo de 1-0. E aí foi uma êxtase total, assim, porque foi um negócio muito inacreditável, foi transformador, o que eu tenho de mensagem foi muito emocionante aquele dia. E aí que tá essa energia potencial que eu falo do futebol, né? Eu acho que não tem negócio no mundo que eu pudesse ter criado que geraria um dia daquele. Meu filho e minha filha dizem que foi o dia mais feliz da vida deles. A minha filha outro dia falou que saudades do dia da Copinha. Então, assim, foi um negócio inacreditável, incrível, o vestiário depois e tal. Então é transformador. E aí o resultado faz muita diferença. Mas o que me deixa mais orgulhoso é que se você rever o jogo, e eu já fiz isso, não tem 1 minuto de cera do Esfera. Não tem. Então a gente ganhou do nosso jeito. Podia ter perdido. Eu sempre falo que no esporte você não escolhe como você ganha, você escolhe como você perde. E a gente vai perder
respeitando o jogo e vai ganhar respeitando o Eu jogo. lembro que eu tava assistindo o jogo com o meu cunhado e falou, pô, mas agora eles podiam cair um pouquinho, porque, pô, tá 1-0 contra o Galo. Eu brinco. Às vezes, quando faltam 5 minutos, eu falo assim, vamos esquecer só um pouquinho. Mas eu falo só pra mim, eu tô longe, ninguém lembra, ninguém presta atenção em mim, é ótimo. Ainda com os resultados do Esfera dentro de campo, eu anotei aqui, Aranha, em 2023, no Paulistão Sub-17, o Esfera terminou em 16º, tinha 80 clubes, né? 84, 84. Foi o primeiro ano do Esfera no Paulistão. Esse ano, na primeira fase, o Esfera terminou como líder do seu grupo. Foram 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Passou para a segunda fase, 4 jogos até aqui, 2 vitórias, 2 empates, está invicto e é líder do seu grupo. Isso no 17, né? No 17, no Paulistão Sub-17. O bom momento do Esfera, né? No Paulistão Sub-17 e na Copinha, os outros clubes aqui de São Paulo, eles crescem o olho dos jogadores, chegam a entrar em negociação, conversar diretamente com eles, conversam com vocês. Como que é feita uma negociação em categoria de base? Sim, acho que o Esfera desde o primeiro campeonato, desde o ano passado, já vem chamando atenção em questão de jogadores e tal, e aí tem um primeiro, talvez uma primeira acomodação de o que é o Esfera no mercado, né, no mercado de clubes, porque em geral clubes como o Esfera, ou clubes do interior, ou projetos assim como só de formação, só de base, o que eles querem é isso, é de jogar os campeonatos de base, e assim que o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras querem um atleta do sub-15, eles transferem para esse clube tradicional e ficam com 20, 30, 15, é uma negociação, ficam com algum percentual, mas o menino vai de graça. Isso não é o nosso modelo de negócio. O nosso modelo de negócio, como eu falei, a gente quer ser um clube grande da base. E por que eu falo isso? Porque o Palmeiras não liga pro Corinthians e fala, eu gostei do teu zagueiro do sub-15, manda ele para mim e fica com 30%. O Corinthians vai falar, tá louco, né? Então, no sub-15, por exemplo, a gente é muito assediado, no 14, mesmo no 17, mas esse não é o nosso modelo de negócio. Nosso modelo de negócio é terminar a formação do atleta e a partir do sub-20, quando ele estoura o 17, aí sim começar a olhar para essas opções. Porque a gente acha que o nosso processo vai fazer bem pro atleta e, como modelo de negócio, a gente quer ter a receita na nossa mão. Ou a possibilidade de fazer a receita na nossa mão. Qual é a receita do Esfera? É a transferência. Quando eu coloco um menino de 15 ou 16 anos num clube tradicional, eu terceirizei a minha receita, eu virei passageiro. E eu virei passageiro, e se esse menino for dispensado desse clube, eu tenho 0 dele. Porque não é que eu tenho 30% do atleta, eu tenho 30% do que o clube tem do atleta. E se o clube resolve dispensar, que é super comum, os clubes dispensam a baseada, eu tenho 0. Então isso pra mim, de novo, eu não quero julgar o modelo de negócio dos outros. E tem vários clubes que fazem assim. A gente decidiu por um caminho que é menos óbvio, talvez mais difícil e mais custoso com certeza, que é, não, eu quero ser um clube grande de base. Então, eu quero levar o meu atleta pelo menos até o sub-20. E no sub-20, ou ali perto do sub-20, pode ser com 17, pode ser com... Não é que tem uma data, mas é mais pro final do processo onde a gente começa a querer colocar esses atletas, e aí para os nossos clientes. E claro que a gente vai ter clube brasileiro que é nosso cliente, é óbvio, né? Especialmente agora que o ambiente está melhorando com o SAF, tem vários clubes que eu tenho certeza que a gente vai fazer muitos negócios e ter muitos atletas nossos, porque são vitrines iguais às que eu falei lá de fora, né? Mas não no sub-15, no sub-16, quer dizer, uma coisa meio de, me dá aqui teu atleta e fica com 30% aí, torce para mim. Esse modelo não é o nosso. Nosso modelo é terminar a formação e fazer a colocação profissional já mais perto do final do processo de formação. Mas tem bastante assédio. Ia falar, e recapitulando aqui para até mudar um pouco a marcha, né? A gente falou, o Aranha tá falando agora de modelo de negócio, a gente falou muito do mercado potencial, das transferências que acontecem. Falamos do processo de formação integral de vocês, e aí para colocar isso em números, né, para quem tá assistindo, a gente é legal de pontuar também. O Esfera, apesar de ser um clube de 1 ano e meio de idade, operacionalmente falando, e que tem essa pretensão de ser um clube grande de base, ele já tem um dos 10 maiores orçamentos de base do futebol brasileiro. Muito por conta da necessidade para execução da visão do Aranha, do Felipe, do Rodolfo, do Fábio.
E aí entra o lado de como pagar, né, por tudo isso num modelo de negócio que você depende da maturação, a maturação demora, o projeto ele é inerentemente um projeto de médio e longo prazo, né? Então, como que tem sido a busca e a materialização aí do funding para o projeto, né? De falar com potenciais investidores, a gente participou desse processo junto com vocês também e foi super bacana, mas como é que você, olhando para tudo que vocês viveram nos últimos 2 anos, tem visto a levada do Esfera ao mercado, né? Esse aspecto é fundamental, porque também não dá para você falar, eu quero ser um clube grande de base e investir não como um clube grande de base. Então a gente não tem um orçamento grande porque a gente acha legal, pelo contrário, o Rodolfo é super mão de vaca. Mas, de novo, a gente quer ser um clube grande de base. Então, do Brasil, eu acho que o número que você falou é isso aí, com certeza, mas do estado de São Paulo, do Campeonato Paulista que a gente disputa, com certeza a gente é o 6º. Porque tirando os 4 tradicionais e o Red Bull, Sim. eu não tenho dúvida que ninguém investe mais em base do que o Esfera. Então, no mínimo é o 6º de São Paulo, que provavelmente faz com que a gente seja o 10º. E que cria uma perto. dinâmica ainda mais complexa para vocês, né? Exato. Então, é um orçamento grande. E a gente sabia que era um orçamento grande. Aquela fala do Rodolfo lá no começo que eu comentei, vamos fazer um projeto inteiro, era um pouco isso que ele estava falando. E quando a gente decide ser um clube grande de base, nós 3 sócios fundadores, a gente olha e fala, a gente tinha um plano de quanto a gente queria investir das pessoas físicas no clube. E na nossa cabeça, e a Outfield nos ajudou nisso, o nosso break-even é em 2029. Se a gente conseguir cumprir tudo que a gente planejou. E muita gente fala, pô, mas é rapidinho. Eu falo, break-even dos outros é moleza. Fácil, né? Mas, então a gente tinha um plano de investir o nosso capital ao longo desse tempo. Mas o que eu percebi muito rápido é que a gente ia trazer sócios para o clube, vender parte do equity do clube para fechar essa conta. Mas o que eu percebi desde o começo é que era um assunto muito diferente. Por mais que é um investimento que as pessoas se atraem pelo assunto, ninguém nunca fez. Ninguém nunca criou um clube grande de base como modelo de negócio para dar dinheiro. Tem um monte de dúvida, tem um monte de caminho pela frente. É um desafio. Claro. Então, o que a gente precisou fazer? A gente não ia conseguir captar no PowerPoint. Aí a gente tomou a decisão, nós 3, de falar, então a gente vai colocar o que a gente queria colocar em 5 anos, a gente vai colocar em 3, 21, 22 e 23. E a gente vai montar esse avião. Eu sempre dou o exemplo do avião. A gente colocou o avião, a gente montou o avião, a gente trouxe a tripulação, a gente trouxe os passageiros, a gente fez o plano de voo, botou a gasolina, levantou o voo, mas a gente não tinha e não tem ainda toda a gasolina para chegar onde a gente quer chegar, que é no nosso break-even lá em 2029. Mas com o avião voando, eu consigo levar um potencial investidor lá no CT e falo, tá aqui, o avião tá voando, já tem copinha, já tem patrocinador, já tem Esfera TV, já tem o Gustavo no podcast, já tem 850 atletas registrados, já tem um na República Tcheca, um em Portugal, o avião já tá voando. Então, a partir de 2024, a gente bancou, o nosso capital bancou 21, 22 e 23, e a partir de 24 a gente atraiu e está nesse processo de roadshow atraindo novos acionistas, que agora tem sido bem sucedido. De novo, com o avião voando, me parece bem mais simples. E esse processo é o que me faz tomar a decisão de sair do dia a dia da Gel e ir para o dia a dia do Esfera. Esse é basicamente o meu trabalho. Eu brinco que eu trabalho com futebol, mas no final eu sou o RI do Esfera. Eu levanto capital para o Esfera, eu falo com a imprensa, eu sou um dos porta-vozes, mas bastante ativo. Então, esse hoje é o meu trabalho, basicamente, é atrair novos acionistas para o clube, me relacionar com os acionistas atuais do clube, reportar para eles, montar toda a governança. Esse é o meu trabalho. Então, aqui é um trabalho de uma empresa, de uma startup que está levantando capital. E em relação aos papéis ali, né? Você falou lá atrás da figura do Rodolfo, e acho que é legal também explorar, né? Como tem sido importante a participação dele no dia a dia, com todo esse background de ter vindo
de um projeto como o Desportivo Brasil, que de certa forma tinha semelhanças com o que vocês estão fazendo, passando pelo São Paulo, tendo experiência própria, experiência fora. Então, quão importante é a figura, porque a pergunta ela tem até um passo anterior, né? Nos últimos programas aqui a gente falou muito da profissão de CEO de clube, e o Sica aqui brincou com a gente e falou, mas é uma profissão que ela é nova, então não tem tanto executivo tão qualificado assim, e eu conheço o Rodolfo, é um cara extremamente qualificado para fazer o que vocês estão fazendo, então quão importante é nessa cadeira de execução bem feita da visão que vocês tiveram lá em 2020? Talvez vai ser ruim eu falar isso, o Rodolfo vai querer aumento, não dá, hein, você sabe. Bom, ele sabe que não dá. Mas o Rodolfo é fundamental. Bom, o Rodolfo é nosso sócio, então é uma parte importante do clube, e talvez, se não fosse isso, eu não sei se a gente conseguiria trazer o Rodolfo só pelo salário dele. Ele acredita muito no Esfera e ele sabe que o valor do Esfera é no longo prazo, e ele está alinhado com isso desde o dia 1 que ele entrou de sócio no equity da companhia no dia 1. É fundamental, é instrumental, é o cara que, de novo, executa. Primeiro, ter 3 sócios como nós 3 não deve ser fácil, porque a gente não tem função executiva, mas a gente participa do clube, então eu acho que ele é brilhante também nessa gestão das nossas expectativas. Como empreendedor, todo mundo é mega ansioso, quer fazer tudo, mas depois quando vem a conta, surta. Então, acho que ele é muito bom, mas ele executa o negócio do clube lá no dia a dia. Ele tem a operação na mão, isso é fundamental. E se você pegar, e eu acho legal, porque o histórico profissional do Rodolfo, a gente comentou aqui da experiência dele, mas o Rodolfo fez poli, foi trabalhar em consultoria, trabalhou na Ernst Young, implementava SAP, fez projeto na Bolívia, fez projeto, se não me engano, no México. Quer dizer, ele vem de um mundo muito diferente. Aí ele resolve ir pro futebol, aí ele vai fazer o Masters da FIFA, que é um curso super forte lá fora, em 3 países. Foi se preparar, e aí ele entra na indústria do futebol como, enfim, executivo, já no Desportivo Brasil. Então, ele é um cara que eu acho, infelizmente, pro futebol ainda muito raro. Ele é uma mosca branca, porque se ele estivesse aqui comigo, ele ia... Você já fez reunião com ele consegue falar do modelo de negócio, ele consegue falar de tudo, da projeção, das finanças, do marketing e tal, mas ele consegue sentar com o agente do jogador e fala de igual para igual e grosso com o cara, porque sabe... Então, ele é um cara muito especial nesse aspecto que acho que pro nosso modelo é instrumental, assim, e talvez ele é uma dica de como podem ser os CEOs, porque aquele cara do futebol que é o boleirão e tal, eu acho que não serve mais. E eu não tô dizendo que não pode vir do futebol, mas tem que se preparar. O Rodolfo não veio do futebol, mas se preparou pro futebol. Eu acho que você pode vir do futebol e se preparar fora do futebol, mas o futebol é uma indústria. Eu falo, o Esfera é uma empresa. Tem dia que eu vou lá e eu falo, Rodolfo, eu vou ver um pouquinho do treino só pra lembrar que a gente tá num clube de futebol. Porque eu fico vendo planilha, PowerPoint, discutindo coisa, eu falo, podemos ver o treino só um pouquinho pra eu lembrar hoje que a gente tem um clube de futebol, senão fica sem graça? Cara, é uma empresa complexa. Né? Ainda sobre o Rodolfo, Aranha, ele trabalhou no Desportivo Brasil 8 anos, né? De 2007 a 2015, que eu tenho anotado. E o Desportivo Brasil, ele era um clube, né? Que tinha uma característica semelhante do Esfera, né? Um clube mais formador. A gente teve também o Audax Pão de Açúcar aqui, que chegou primeira divisão profissional, tanto de São Paulo quanto do Rio. O Esfera, ele consegue aprender alguma coisa com esses cases antigos de trabalhos semelhantes? Eu acho que sim, acho que são 2 excelentes embriões, assim, que tinham um DNA, principalmente o Pão de Açúcar, eu acho, mas que tinham um DNA de formação. O Desportivo era do Grupo Ávila, do Ávila, do grupo da Trafic, acho que já tinha um pouco menos de formação, embora era de base, mas tinha mais conceito de transação, assim, mais de um agente tocando. Era uma engrenagem numa grande empresa de agenciamento, mas o Pão de Açúcar eu acho que era bem mais, bem alinhado, de novo, num ambiente talvez que, como futebol, como indústria era mais amador e tal, mas era mais próximo. Então, sem dúvida que o Rodolfo tendo sido do Desportivo, mas também o Pão de Açúcar, enfim, a gente tem muito, aprende-se muito disso, inclusive com os erros, né? Acho que isso é o mais legal, ver onde as pessoas erraram para cometer erros novos. Eu sempre falo, dado que a gente vai errar, pelo menos que sejam erros novos, né? Não erros velhos. Porque os velhos, alguém já fez, né? Não precisamos fazer de novo. Então, sim,
Mas o que eu acho mais legal quando a gente olha para esses dois casos é que os dois casos que a gente podia falar, pô, então por que não deram certo? Os dois foram interrompidos. Né? E estavam dando certo, cada um na sua característica. E isso me deixa animado, porque é só a gente não interromper. Porque o Desportivo Brasil, na hora que o Ávila tem os problemas, ele é vendido para os chineses. E aí eu acho que, enfim, desconfigura um pouco esse DNA, mas embora é um clube que existe até hoje, disputa os mesmos campeonatos que a gente e forma e tal, então não é que acabou, mas acho que desconfigurou um pouco essa visão 100% de formação e tal. E o Pão de Açúcar foi literalmente descontinuado quando vende o Pão de Açúcar para o Casino descontinuou com o clube, né? Então, mas os dois formaram atletas, o Paulinho é do Audax. O Veiga, né? acho que também. O Veiga. E o Desportivo formou vários atletas, talvez o Scarpa, eu lembro agora de cabeça. Mas tem o Bremer. O Diego Carlos. O Diego Carlos, tem bastante atleta lá que vindo de lá. Então, sem dúvida, são dois clubes, são duas histórias que nos mostram que esse é um caminho viável. E eu só queria voltar um pouquinho quando você falou de dois atletas do Esfera, que um tá indo para a República Tcheca e um para Portugal. Isso. É isso? Transferência de jogador, transferência internacional de jogador. A gente tá vendo agora, recentemente, o Endrick completou 18 anos, agora ele pode ir pro Real Madrid, mas a transferência já estava, né, concretizada há um tempo. Como que é para um jovem atleta ser transferido internacionalmente? Primeiro tem essa regra, ele só pode ir com 18 anos, né? Embora possa fazer o contrato antes. O Caio, por exemplo, a gente, enfim, já assinou o contrato, falta assinar o contrato de trabalho, mas é só em janeiro, né? Então tem que ter 18 anos. Na primeira janela em que o menino já tenha completado 18 anos. Mas eu acho que para os meninos, assim, a minha percepção é que é um grande sonho se realizando. Acho que todos eles, você falou, né, do sonho de jogar no São Paulo, no Palmeiras. Eu acho que no fim o sonho mesmo dos meninos lá no começo é assim, eu quero estar num processo que me leve lá para... E claro, quando o menino tá no Sub-15 do São Paulo, o sonho dele é jogar no primeiro time do São Paulo. Mas por quê? Porque do primeiro time do São Paulo ele imagina que ele vai para fora, para Europa, né? Então, eu acho que para esses meninos é uma grande oportunidade no final, né? É uma grande chance de estar num mercado que eu falo, a teia é bem mais complexa, então tem vários níveis de clube. Então, quando você vai para uma o Cadu, por exemplo, está indo para a primeira divisão da República Tcheca, mas vai jogar no time B desse clube, que joga, se eu não estou errado, a Série B ou Série C, eu não sei, e o Sub-19. Então, ele vai estar num lugar em que ele já aparece para diferentes players do que se ele estivesse aqui, né? Então, eles sabem que essa é uma oportunidade. Então, eu acho que eles vão cheio de energia, cheio de esperança, cheio de ânimo para essa aventura deles aí na Europa. E a molecada lá do Esfera, molecada porque são jovens, sim, né? Sim. Você que convive mais lá, eles têm o sonho de jogar na Europa, a grande maioria, sim? Porque o que a gente mais vê hoje é isso, né? O pessoal muito jovem, com cada vez mais interesse no Paris Saint-Germain, no Real Madrid, no Manchester City, Champions League. Eles ainda têm esse anseio de jogar aqui? De jogar lá, você diz? Ou... o anseio de jogar aqui ou eles preferem... Não, eu acho que se você disser para um menino que ele vai jogar no Cruzeiro, ou no Galo, ou no São Paulo, e vai tomar... É claro que ele quer. Mas é uma questão de... eu acho que é uma questão ali do sonho. Os melhores profissionais estão nos melhores clubes da Europa. E o sonho deles e ainda bem, ser o melhor possível. Então, se você conversa com eles, todos falam em seleção brasileira, falam em grandes clubes da Europa, né? E o que não quer dizer que não jogar num grande clube da Europa é um fracasso. Muito pelo contrário, e a gente fala isso muito com eles, talvez. Tem carreiras muito legais e longevas e que transformam a família, às vezes em mercados ou em clubes que não ficam aí aparecendo e tal, mas que transformam a realidade das famílias, né? Mas o sonho do menino pequeno é jogar nesses clubes, é ver a Champions League, é jogar a Copa do Mundo. E que bom que é assim, porque também se você entra numa profissão sonhando
já com teto mais baixo, não tem pra quê, né? É a métrica de sucesso dele, né? E é mesmo, se você olhar como mercado de trabalho, você jogar no Manchester City é mais sucesso do que você jogar na segunda divisão de Portugal. Claro. Né? E nessa visão de sucesso, o que, né, vamos supor, fazer um exercício aqui, né? Avançamos 20 anos para frente, né? O que é o sucesso do Esfera para você, né? Olhando para os próximos 5, 10, 15, 20 anos, né? Onde vocês querem chegar, né? Lá em 2040, depois de tudo isso, passou o break-even em 2029, transferiu o atleta, mudou vida pra caramba. Qual que é o que é sucesso para você nessa visão? Eu acho que você descreveu o primeiro sucesso, que é a gente conseguir fazer o Esfera se sustentar, né? E garantir que ele vai continuar transformando muitas vidas e formando muitos atletas. O que eu acho que o Esfera vai ser daqui 10, 15 anos é que quando a gente falar Esfera, as pessoas vão escutar La Masia, vão escutar Cotia, Xerém, centros de formação de excelência de onde saem muitos bons atletas. Se tudo der certo e de novo, for no seu cenário, eu acho que a gente tem um negócio que, indo bem, ele é muito gerador de caixa. E aí a gente pode, como acionistas, tomar a decisão de receber isso como dividendos ou de reinvestir parte disso para aumentar a musculatura desse processo. Eu estou dizendo isso com muito cuidado porque a gente já discutiu disso, né? Eu quero ser aquele empreendedor que termina o que falou que ia começar. Claro, né? E você tá no começo dessa curva ainda. Né? Mas tem muito empreendedor que já agora já está falando do próximo, já está captando para o próximo, mas ainda não entregou o primeiro. A gente quer entregar esse Esfera 1.0, que é esse Esfera em break-even. E depois dando dinheiro. E retornando tendo um bom retorno para os nossos acionistas. Esse é o Esfera 1.0. Mas se você perguntar, tá bom, mas se tudo é certo e os acionistas comprados e tal... Cara, eu acho que, por exemplo, ter um clube em Portugal, acho que é algo que adicionaria valor, mas pode ser a gente, ou a gente pode ter um sócio que tem um clube em Portugal e que compre uma parte do Esfera. Mas ter um clube em Portugal, por exemplo, seria algo que eu acho que adicionaria valor pro negócio do Esfera quando ele já tiver esse Esfera 1.0 materializado. Por quê? Porque talvez você traga uma vitrine, né? Claro. Então você não precisa talvez pagar um pedágio tão grande pela vitrine. Outra coisa que eu penso é, será que não faz sentido ter um Esfera no Uruguai? Ou no Paraguai? Né? A hora que você é uma marca formadora, imagina assim, eu sou La Masia, né? Eu sou o Esfera. Eu vou botar o Esfera lá no Uruguai, eu vou botar o Esfera no Paraguai, na Argentina. Será que... Porque tem realidades parecidas com o Brasil. Então, eu acho que, de novo, tem muita coisa que a gente pode depois, em cima desse Esfera 1.0, se alavancar e criar, aumentar o poderio de transformação do Esfera. Mas hoje, e isso é muito importante, todo o nosso time está focado com o olho na bola, 100% de executar o Esfera 1.0 e sem tentar criar muita distração, porque já é desafio suficiente. É muito né? desafio, é muito desafio. Não, legal demais. Uma pergunta agora que eu tenho para o senhor Aranha. Digamos que eu tenho um filho na faixa etária do Esfera e eu quero que ele seja jogador do Esfera. Como que é o processo de seleção de jogador? É a famosa peneira? Como que vocês fazem? Eu gosto muito pouco da peneirona, né? Porque é muito difícil. O menino, um jogo de futebol, você fica muito pouco tempo na bola, né? Tem um monte. O Ronaldo já falou disso, o Kaká já falou disso. Tem essa estatística que você fica com um minuto, né? Ou menos. Ou menos, né? Com a bola no pé. Então, não parece um método muito. O que a gente gosta de fazer, principalmente com os meninos mais novos, nos nossos núcleos, vou pegar aqui de São Paulo, teu filho é de São Paulo, eu falaria, putz, quantos anos ele tem? 11, 12? Vamos levar no Ipiranga. Mas, é uma peneira? Não. Ele vai treinar 2, 3, 4, quantas vezes precisar pra gente. E ele vai ficar lá, porque, de novo, um menino de 11 anos na nossa estrutura, se ele não estiver atrapalhando o treino, porque, de novo, é um nível alto. Mas vai ser uma coisa assim, de leva ele no Ipiranga, fala com a gente, leva ele no Ipiranga e a gente vai ver. Talvez em 2 treinos fala, putz, olha, não tem nível. Talvez vamos registrar ele aqui, ele fica aqui, joga o Paulista Sub-11 e tal.
e vai subindo. O primeiro grande corte é do 13 para o 14, que é onde o nível de investimento per capita aumenta exponencialmente. Porque o menino no Ipiranga, recebendo ajuda de custo, ele custa a ajuda de custo e pouca coisa, o torneio e tal. A hora que ele vai para o nosso CT, aí ele... E o nível de responsabilidade de vocês também. Isso, e toda aquela carga de custos e infraestrutura recai sobre ele, então é uma responsabilidade para nós, para ele, é exigido dele um nível já mais alto. Então até o 13 é assim. A partir do 14, a gente recebe atletas de teste, mas aí, como é que um atleta faz uma semana de teste no Esfera? Ele precisa ter sido indicado por algum parceiro que a gente confie e entenda o nível do Esfera, ou a gente viu. Então, por vezes, por exemplo, eu vejo um atleta num clube do interior que caiu fora na primeira fase do Paulista. Os nossos scouts ficam no Paulista vendo outros jogos. E aí, às vezes, eu sei que, putz, o Pedro foi super bem num clube que caiu na primeira fase do Paulista, a gente entra em contato com o clube. E ênfase no clube, né? Porque no clube, em 90% das vezes não é assim. ênfase no clube e convida o menino, às vezes, para vir e ficar uma semana no nosso alojamento, morando lá, em teste, 1 ou 2 semanas, às vezes. Porque aí a gente acha que a gente consegue ver um pouco melhor o atleta. Então, é assim, a gente ou é muito novinho e aí a gente começa a sentir se tem ali um talento diferente, ou já é ao longo do processo, mas aí bem mais difícil, porque, enfim, precisa vir indicado, a gente precisa conhecer e fica uma semana lá com... A barra é alta, assim, é difícil. Então já dá o DVD pra ele, melhor. Ele levar embora pra casa. O primeiro tem que nascer, né? O filho ainda, que nem existe ainda, tá? Pelo amor de Deus, minha esposa vai escutar isso e vai falar, ué, como assim? Qual filho você tava falando? A última pergunta que eu tenho, Aranha, com tudo isso que você falou do Esfera, o Esfera é incrível, sim, logicamente, eu estudei bastante Esfera pra gente trocar essa ideia aqui, o Esfera é incrível e eu fico com a dúvida, algum dia a gente vai ver categorias profissionais no Esfera? Acho que não. Eu digo acho porque, de novo, é super dinâmico. A gente já discutiu com o Pedro, assim, tem uma tese de que talvez algum dia alguém queira ser o nosso profissional. Talvez muito bem, né? Talvez tenha aqui alguém que fale, putz, mas eu adoraria ter um clube em São Paulo para subir de divisões. A gente tem um clube em São Paulo. Então, agora, se você falar assim, vocês, acionistas, no Esfera 1.0, o que a gente vai precisar é, provavelmente, em 2 anos, uma licença profissional, porque a licença de base vai até 20 anos, e no processo de formação, inclusive pela FIFA, nos regulamentos, vai até 23, e nos processos de renovação de contratos, talvez é importante a gente ter o processo inteiro até 23. Então, talvez você vai ver a gente disputando a Bezinha do Paulista, que é um campeonato profissional, sub-23, mas com um time jovem, sub-20, provavelmente. Então, acho que quem gosta da emoção, da torcida e do status e de ver na TV, Copinha todo ano, acho que é o melhor jeito de ver o Esfera. E com certeza de emoção, né? Porque Com certeza, ano já foi bem esse ano foi... Então. Fico até preocupado com a expectativa criada para o próximo ano, porque foi muito incrível. Mas acho que... Mas acho que a Copinha vai ser esse momento. Assim, a gente não tem essa visão de ter um clube profissional que sobe para a Série A2, A3, A2. Não é o nosso modelo. E ponto importante que a gente falou muito de Jarinu aqui, da infraestrutura sem treinamento, mas o clube manda os jogos em Salto. Bem lembrado, a gente é filiado a Salto, é a nossa cidade sede, onde a gente manda os jogos, a Copinha é lá. Foi sede pela primeira vez na história, foi muito legal, porque Salto nunca tinha sido recebido a Copinha, foi a primeira vez que, numa parceria bem legal com a prefeitura, a gente conseguiu levar a Copinha para Salto, ser uma cidade sede. Então foi bem legal. A gente teve em reunião com o prefeito há 2 semanas para já começar a planejar a próxima. É o Estádio Municipal Amadeu Mosca. Isso aí. É isso. Uma horinha de São Paulo, fácil. Quem quiser assistir o Salto é fácil, 1 hora de São Paulo. A gente, algumas categorias, joga no Paulista, no nosso centro de treinamento. A gente divide porque o estádio lá de Salto tem uma liga amadora bem legal, com 3 divisões. Então, o estádio ele é concorrido. Então, a gente, algumas categorias joga no Salto e algumas categorias joga no nosso CT. Então, mas os dois são perto, só são em direções diferentes. E tem também uma forma de assistir o Esfera. Esfera TV. Esfera TV pelo YouTube. Eles fazem bastidores. Claro.
Eu sou corintiano, né? Já sempre falei isso aqui. Como se fosse a Corinthians TV, bastidor de jogo de Campeonato Brasileiro, é o que Esfera faz. E tem muita história legal, né? Eles fizeram um evento, coisas que nem todos os clubes fazem, né? Fizeram um evento para investidores, Esfera Day, né? o Esfera Day, no final do ano passado. Vai né? ter esse ano de novo. E eles levaram alguns dos atletas, dos meninos que estão lá no Esfera para contar a história, né? Nada melhor do que O Bernardo você- e o... materializar as histórias. E as duas histórias incríveis, né? No fim, uma baita choradeira lá, porque você vê de fato o impacto do Esfera na vida das pessoas, né? Em mudar a vida das pessoas e conseguir agregar valor para elas, né? Então, foi muito legal. Maravilha. Pedrão, você tem mais alguma? Tudo que eu anotei aqui, eu já passei a régua. Eu também. Do que eu tinha de Andreizinho, eu ia pontos falar aqui- o Bernardo e o Andreizinho, foram os que foram. Os né? dois exato. meninos que contaram a história. Mas como eu falei no começo, né? A gente, felizmente, teve a oportunidade de trabalhar com eles, acompanha o projeto de perto, gosta pra caramba na comparação aí do futebol brasileiro, né? Acho que é uma das coisas mais especiais que a gente vê hoje e é difícil pra caramba. Então, né, fica sempre o parabéns pro Aranha e pro resto do time, porque a gente sabe quão difícil é fazer futebol e fazer diferente. O nível de responsabilidade que vocês absorvem cuidando de 150 jovens aí. Então, é difícil, mas ao longo do tempo as coisas vão acontecendo, né? Muito legal, muito legal. Eu só não vou dar parabéns pro Aranha, porque eu achei que ele ia me trazer uma camisa, cara. E aí eu fiquei assim. Sabe que a gente acabou de... Primeiro eu ia falar muito obrigado, é uma baita responsabilidade mesmo, e minha mulher que falou, você é muito louco, você é muito corajoso, né? Tem 150 filhos lá. Mas é muito legal, eu falo para os investidores nossos que o mais legal do Esfera, ele vai ser bom investimento, ele vai dar retorno, mas o mais legal do Esfera é o carrego do Esfera, é viver o Esfera. E viver o Esfera é um negócio muito, muito legal, né? E a gente agora, no nosso Instagram, divulgou ontem, a gente tem uma loja agora online do Esfera, um WhatsApp que dá para comprar a tão sonhada camisa, mas como eu fui convidado, Aí, a camisa veio. Meu eu trouxe uma de presente Que pro que é isso? Market Maker, Sports Que Market isso? Makers. Com licença aqui, ó. E Meu para deixar Deus. de presente para vocês aí, agradecer. Meu Essa é a camisa de um Deus. time grande de base, hein? Olha isso aqui, ó. Legal demais. Olha isso aqui. Todos devidamente Muito esferizados. obrigado. E todos esferizados, e aproveitar que ela ainda não tem patrocinador, porque depois daqui, acho que vai chover patrocinador, né? Atenção, patrocinadores aqui, ó. Quem quiser investir no melhor clube de A base. gente já acabou de fechar o primeiro patrocínio, ainda não posso falar, vai ser divulgado em breve. E já tem um parceiro bem legal aí, que logo mais vai estar na nossa camisa. E ponto importante, né? Seja verba direta ou lei de incentivo, né? Isso Os aí. dois, como é um projeto... A gente tem um projeto... O feminino vai ser todo fundiado com lei do incentivo. Parte dos dois, do 15 e do 17, é fundiado com lei do incentivo. A gente captou. Enfim, mas queria trazer aí de presente como um agradecimento pelo convite. É muito legal estar aqui. Obrigado. A gente que agradece. A aula que você deu aqui, né? Eu falei no começo, todo mundo vai ficar esferizado. E quem não ficou agora já tá morto por dentro. Então, muito obrigado. Parabéns por tudo que vocês fazem. E eu peço as coisas mesmo, tá? Vou ainda ver aí a minha agenda. Quando o senhor Bruno Chatak voltar, que é o homem do VAR, que ele tá viajando, quero marcar uma visita lá no... Quando no quiser. CT. Não, acho que tudo que a gente fala do Esfera é muito legal e tal, mas ir ao CT é muito especial e tá mais do que convidado. O Thiago, a gente até quase fez, né? Não sei se você sabe, mas eu tinha um projeto ano passado com o Thiago, quase deu certo. Quem sabe esse andar de levar os campeões da Copa do Condado para jogar um jogo lá no CT. Que legal! Não deu certo porque a gente teve ideia muito em cima da hora, mas quem sabe esse ano a gente consegue. Mas ir ao CT num dia de operação do CT é muito legal, porque muito dessas coisas que a gente está falando, elas estão lá. Né? Quer dizer, tudo que a gente está falando está lá e materializado, e você sente e vê, a energia é muito boa. Então tá mais do que convidado, quando quiserem, o Pedro já é de casa. Perfeito. Mas tá mais do que convidado. Valeu, Aranha. Muito obrigado. Pedrão. Boa. Valeu, Marcelão. Satisfação tê-lo aqui novamente. Para todo mundo que acompanhou, muito obrigado. Se ainda não deixou o like, deixa o joinha aí. O YouTube vai entender que o conteúdo é legal, vai entregar para mais pessoas. Você vai ajudar o Sports Market Makers a crescer. Muito obrigado a todos, até a próxima e fui!